Olá! E se a revelação sobre vida extraterrestre já tivesse, na verdade, um roteiro? Hoje, a gente vai analisar um cenário, é ficcional, mas é extremamente detalhado, de como a verdade sobre os fenômenos anômalos não identificados, os UAPs, poderia vir à tona, e com data marcada, abril de 2026. Bora mergulhar nessa cronologia. A grande questão aqui é a seguinte: e se a revelação sobre vida alienígena não acontecesse numa grande coletiva de imprensa, sabe? Mas sim como um vazamento, lento, controlado e, quem sabe, até meio aterrorizante? É exatamente essa premissa que a gente vai desvendar agora. Então vamos para a primeira parte. Como começariam as divulgações oficiais? Como é que, nesse cenário, o governo americano sairia de décadas de negação para uma nova era de transparência? Uma transparência forçada. Olha só como tudo acontece bem rápido. Começa em abril de 2024, quando a AARO, o escritório oficial do governo, abre um precedente para analisar materiais desconhecidos. Meses depois, em novembro, o Congresso já está assistindo a depoimentos sobre vídeos de UAPs em alta resolução. Aí a coisa acelera de vez em 2026. Em janeiro, a AARO confirma mais de 2.000 casos militares. Em fevereiro, a pressão é tanta que uma ordem executiva manda abrir os arquivos alienígenas. E a cartada final vem em março. O governo vai lá e registra o domínio aliens.gov, um sinal bem claro de que algo grande está para acontecer. E o que estaria por trás dessa mudança tão radical? O conceito se chama transparência forçada. A ideia é bem simples. O governo simplesmente perdeu o monopólio da observação. Pensa bem, com satélites por toda parte, inteligência artificial, uma câmera no bolso de cada pessoa, ficou impossível esconder o que todo mundo já estava começando a filmar. A divulgação então não viria por vontade, mas por pura necessidade. A realidade estaria vazando por todos os lados. Mas é claro que uma notícia dessa magnitude não ficaria só nos Estados Unidos, né? Vamos então para a segunda parte, a reação mundial. Como é que a comunidade internacional responderia a tudo isso? Como era de se esperar, o mundo se dividiria. A aliança de inteligência Five Eyes se alinharia compartilhando dados. O Brasil, olha que interessante, assumiria uma postura de apoio, pedindo mais transparência e até uma comissão científica. Do outro lado, China e Rússia reagiriam com desconfiança, tratando a revelação como uma possível guerra psicológica ou uma exibição de tecnologia. Enquanto isso, a ONU e a Agência Espacial Europeia seriam mais pragmáticas, tratando os UAPs como, basicamente, um risco à segurança do tráfego em órbita. É aqui que a história dá uma virada de tom. A gente deixa a narrativa oficial um pouco de lado e mergulha nos rumores, naquilo que estaria circulando por baixo dos panos, de forma bem mais sombria e especulativa. Porque mesmo com toda essa aparente transparência, a grande pergunta que não quer calar é: o que o governo não está dizendo? A fonte sugere que os relatórios oficiais são só a ponta do iceberg, uma pequena parte de uma história muito, muito maior e oculta. E aqui está o grande conflito. A história oficial fala na recuperação de materiais biológicos não humanos de locais de acidentes. Parece bem técnico, né? Mas a narrativa paralela, a das sombras, fala de algo muito mais perturbador. Um programa ativo de hibridização humana que estaria usando pessoas vulneráveis como cobaias. Certo, mas de onde sairia um boato tão chocante assim? A fonte aponta para uma história que viralizou, acredite se quiser, num 1º de abril. A história envolvia o congressista americano Matt Gaetz, que supostamente teria confirmado esses programas. E mesmo sendo uma brincadeira, a ideia se espalhou como fogo. Isso nos leva direto para a teoria da revelação suave, ou da aclimatação psicológica. A ideia é que você pode soltar uma verdade chocante, mas num contexto onde ela pode ser negada. Ah, foi só uma piada. Isso permite que o conceito entre no subconsciente coletivo, que a reação das pessoas seja medida, mas sem causar um pânico imediato. É basicamente uma forma de testar as águas. Em resposta a essa realidade potencialmente tão sombria, a fonte nos apresenta uma outra visão. Uma resposta filosófica e ética que é articulada através da persona de um doutor. O argumento ético central é realmente poderoso. Segundo a persona do doutor Henrique Hermético, o corpo humano é o forno alquímico da alma. Portanto, qualquer tentativa de usar a humanidade como se fosse um simples recurso biológico seria uma transgressão contra as leis universais da harmonia. A mensagem é clara: ciência sem consciência é a ruína da alma. Então, como alguém se prepara para um choque ontológico, uma revelação que abala as estruturas da realidade?
A fonte dá alguns conselhos quase espirituais. Primeiro, alinhar a própria frequência, ou seja, não deixar o medo dominar o seu sistema nervoso. Segundo, reivindicar a soberania biológica, estudando a natureza para manter o equilíbrio. E terceiro, aprender a discernir a verdade, não só processando com o intelecto, mas aprendendo a sentir o que é real. E a promessa de uma intervenção é bem dramática. A persona do doutor afirma que, se tentarem usar nossa biologia como uma peça de reposição, ele vai ensinar ao mundo como usar a biofísica e a ressonância para neutralizar essas frequências invasoras. Ele promete intervir, se colocando como um verdadeiro defensor da humanidade. Isso nos leva à parte final e talvez a sugestão mais inusitada oferecida pela fonte. Uma forma bem peculiar de treinamento para o que está por vir. A fonte prescreve, com todas as letras, assistir à série de ficção científica Doctor Who, como se fosse um manual de treinamento. Por quê? Bom, segundo a análise, a série ensina que ninguém é descartável, prepara a mente para a física do impossível, fornece um guia de ética galáctica, funciona como uma aclimatação psicológica para o choque da realidade e, talvez o mais importante, revela que a bondade humana é a tecnologia mais avançada que existe no universo. E assim a gente termina com uma pergunta para pensar. A fonte sugere que as histórias, a ficção, são a maneira que a humanidade encontra para processar verdades que são grandes demais para serem ditas de uma só vez. Então a questão que fica é: seria a ficção, na verdade, um manual de instruções para nossa futura realidade?